Não, você não começaria mesmo sendo melhor naquilo que faz. Isso sem ser por conta da falta de habilidade, mas porque você ainda teria medo de mostrar quem seria hoje, porque ainda acreditaria que você seria melhor amanhã. E essa crença perfeccionista de nunca se permitir de se expor por meio da falha, ela surgiu lá na infância, onde cada erro era motivo de punição e cada acerto era recompensado. Desde o começo, o seu sistema de recompensa era formado inconscientemente, e o problema é que querer ser perfeito não funciona, mas também começar só por começar também não, né? Tenta se imaginar como uma pessoa que você ama pintar desde criança, só que os seus pais, né, as expectativas dos outros sempre quiseram que você fosse um engenheiro, mas lá no fundo, do fundo do coração, você sempre quis ser pintor. Isso não vai funcionar, você concorda comigo? Então como é que você vai começar a agir diante desses casos? Aqueles que tiveram sucesso, eles não eram necessariamente melhores que você, apenas se mantiveram consistentes até serem reconhecidos. E eles fizeram isso apenas reconhecendo e se adaptando a esses 4 fatores que eu vou te falar aqui agora. Seriam as falhas, as decepções, o perfeccionismo e o quarto mais importante de todos, né, o motivo que faziam eles agirem todos os dias, mesmo estando cansados, desmotivados e, cara... Primeiro, falhas. Seus erros não te definem. Imagine Elon Musk testando seus foguetes e de repente, pof! Um deles explodiu por conta de um defeito mecânico. Ele explode de raiva, começa a chutar tudo e diz: vocês não prestam e eu também não. Devemos desistir e não iremos a Marte. Cara, eu acho que não seria um comportamento típico de um CEO de uma das maiores empresas espaciais do mundo, concorda? Quando ele queria fundar a SpaceX, ele precisava de peças espaciais para começar a produzir os foguetes, né? E a solução que ele encontrou foi voar para Moscou e negociar com os russos. O problema foi que os preços eram tão absurdos e os russos negociavam tão mal. O Elon Musk, ele acabou, cara, ficando muito estressado e também ficando muito frustrado. Mas só por causa dessa situação ele teve um tempo para refletir e um insight acabou surgindo, né? Ele falou assim: por que eu não produzo minhas próprias peças espaciais? Além do custo-benefício, acho que não seria uma boa ideia levar meus foguetes a Marte com as peças caindo aos pedaços dos... Toda vez que tu errar, sempre vai ter 2 opções, né? Você tem que seguir com essa mentalidade aqui, ó. Presta atenção aqui. Opção 1, reclamar, chutar o balde e estagnar. E a opção 2 seria enxergar os seus erros como oportunidades de crescimento e voltar mais forte. Cara, qual delas parece ser mais viável e melhor para você, né? Tenta se lembrar o seguinte: até a morte, toda derrota é psicológica. Erros e acertos não definem seu valor nem sua identidade. Você é o que você escolhe se tornar após a falha. Não é igual na infância, né? De como quando você fazia alguma coisa errada, por exemplo, você deixava um prato cair e mamãe e papai ficavam bravos com você, né? Você sempre vai ser digno de amor. Você tem que se amar inconscientemente. Segundo, decepções. Nunca tire conclusões. Mesmo após saber lidar com seus erros, ainda existe algo que te vai colocar em um desses 2 grupos. O grupo 1 seria aqueles que investiram tempo, foco, energia, atenção e dinheiro em um projeto. Eles acabaram falhando e decidiram desistir. Já o grupo 2, aqueles que passaram pelo mesmo processo, falharam, mas mesmo assim escolheram continuar. O que diferenciou eles, né, foi as expectativas que eles tiveram durante a realização diária em busca de um fim e as conclusões tiradas após o resultado. Para ficar mais fácil, eu vou te dar um exemplo aqui, né? Tenta lembrar dessa história que eu vou te contar. Você está flertando com alguém atraente no Instagram, mas você está na escola, cara. Você está, tão ansioso para ver a mensagem do seu amor e responder quando chegar em casa que você começa a sentir borboleta no estômago, você fantasia milhares de cenas, você fica idealizando o que ela ou ele, né, ia responder, até chegar em casa e você vê lido há 2 horas e sem resposta, irmão. Por mais que isso doa, essa pessoa ela nunca teve culpa de fato. Você apenas acabou sendo o próprio criador de suas decepções, né? Você que teve essa expectativa. Essa pessoa ela nunca te teve nada. Isso seria a expectativa, né?
e daí você acabou concluindo que essa pessoa não te ama. Então, por projetar as suas próprias vontades egoístas nessa pessoa, que seria a expectativa, e depois se decepcionar ao comparar as suas fantasias versus a realidade, você acaba se decepcionando. E você quer um conselho? Começa algo por 6 meses sem esperar algo em troca. Cumprimente as pessoas na rua sem esperar algo em troca. Saiba que você vai errar, né? Então tenha expectativas, cara, realistas, né? E escolha conscientemente como irá reagir diante delas. Porque a regra sempre vai acabar aumentando, mas você nunca vai estar satisfeito. Então, por favor, saiba lidar com isso. Perfeccionismo. Fale 1000 vezes e na próxima vença. Lembra que você tem o perfeccionismo lá no começo? Tu precisa aprender a fazer o seu corpo reconhecer que tá tudo bem tropeçar, tudo bem falhar. Porque por hábito, você continua agindo pela emoção do seu corpo e não pelo que você realmente quer, né? Por exemplo, assim, eu não estava querendo gravar vídeo hoje, mas eu não segui a emoção do meu corpo. Eu segui a razão e mesmo assim eu comecei a gravar vídeo. Esse é o primeiro vídeo no meu canal, querendo não assim dizer, né? Porque eu realmente reconheci que tá tudo bem, cara. Eu ainda sou digno de amor, digno de respeito, cara, e vai estar tudo bem. E para você aprender a fazer isso, eu quero que você repita o seguinte prompt todas as vezes antes de dormir. A repetição diária me levará aonde eu quero chegar. E essa crença sendo repetida todas as noites vai estar reeducando o seu sistema para gerar prazer no processo e não apenas no resultado. E por incrível que pareça, não fui eu que criei isso. Foi literalmente o próprio Michael Jackson. Sim, ele foi uma das pessoas que reconheceram isso que eu disse e acabou se tornando mundialmente famoso. Porque ele sabia que ele falharia 1000 vezes, que ele escreveria 100 músicas, mas uma hora ele ia estourar. Né? O gelo que ele ia derreter, o calor absorvido diariamente pelo esforço diário, seria armazenado e acumulado até explodir. É literalmente impossível, é contraintuitivo que você acerte de primeira. Reconheça que você vai falhar e isso é completamente normal. Mas você também tem que reconhecer que uma hora você não vai falhar, você vai explodir. Só se você manter a constância. E mesmo que tu falha, né, isso não é tão importante assim como você pensa. Porque você, como eu disse lá no capítulo das falhas, você pode aprender com seus erros. E outra, existe uma teoria que fala a seguinte citação aqui que eu vou te falar agora. Se você estivesse a 33 falhas do seu objetivo, o quão rápido você ia acabar falhando, literalmente sair rolando e testando tudo que você pudesse testar, né? Eu acho muito interessante. Então, não tenha medo de falhar, reconheça que você vai falhar e em uma hora você vai explodir. Não tem como, é impossível isso não acontecer. O último capítulo, propósito, pelo que você luta. Se você ainda sente, né, se você sentiu que falta a cereja do bolo, você acertou, você ganhou na Mega Sena. Porque enquanto você não aprender a agir em prol de quem você quer se tornar, continuará perdendo o ritmo sempre, né? E esse é literalmente o meu primeiro vídeo. Eu já tentei milhares de vezes, cara, aparecer aqui na internet, começar algo no YouTube, e eu sempre acabava me frustrando por não criar de fato o que eu realmente gostaria de consumir. Fazer algo realmente por mim. E exatamente esse é o motivo de eu estar, cara, gravando isso pra vocês, porque eu queria quebrar a minha inércia. E eu só consegui fazer isso refletindo sobre 2 perguntas, né? Por que eu quero mudar e pelo que eu quero agir todos os dias. Por que eu quero mudar e pelo que eu quero agir todos os dias. E daí eu consegui finalmente trazer clareza sobre o que eu realmente queria e começar a agir mais por mim, agradar mais a mim mesmo e não uma sombra que se formou no passado. Você deve agir na maioria das vezes por você mesmo. Você não está aqui para servir os outros e esquecer de si mesmo. Comece e quebre o padrão. Por que você deveria começar mesmo não sendo bom o suficiente? Porque a vida não tem linha de chegada. Ela não se baseia em atingir um objetivo, atingir um nível, completar uma meta na esperança de que a jornada acaba.
É literalmente sobre aprender com seus erros, testar coisas novas, algo diferente, pensar diferente, seguir mesmo durante a perda, mesmo sem nem ter onde se apoiar, né? Tenta imaginar um rio, ele sempre se deixa fluir, sempre se deixa levar, mas quando o rio acaba parando, a água acaba apodrecendo. E por que você acha que seria diferente com a vida, né? Funciona da mesma maneira, a vida não tem fim. Você sempre deve se manter em movimento. Tudo é consequência de quem você quer se tornar. Cada voto é uma escolha. E sejam bem-vindos. Eu não sei pelo qual motivo você está vendo aqui o meu primeiro vídeo, né? Eu sempre fazia isso, eu procurava nas minhas inspirações o vídeo mais antigo e eu ficava pensando, cara, o que que fez essa pessoa continuar mantendo a constância? E eu acho muito legal começar um projeto seu, começar alguma coisa nova e não ficar, né, sempre se mantendo pequeno. Sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o começo de tudo. Comenta o que você achou do vídeo, o que eu poderia trazer aqui também, né? Se inscrevam no canal e tamo junto, família.